Fala pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre a cafeína, que é um dos compostos aí utilizados, né, como pré-treino, é um dos suplementos pré-treino bem utilizados e bem difundidos, principalmente hoje nas redes sociais, né? Muito se fala sobre a cafeína, muito se fala sobre os benefícios que ela pode ter. E realmente são benefícios bem plausíveis, né? E o benefício dela não está só no esporte, não está só no treinamento, não está só na corrida, não está só na musculação. O benefício dela, né, pode vir para outros fatores, né, que a gente vai comentar. Aqui nesse vídeo eu separei em três partes, né? O contexto geral, que a gente vai falar ali um pouco sobre a cafeína, recomendações de doses, e aí eu peguei uma tabela ali realmente de um pré-treino ali, né, de cafeína, de uma marca conhecida, coloquei ali a tabela e a gente vai discutir um pouco sobre isso. E os efeitos colaterais. E aqui eu coloquei primeira parte, né? Porque eu vou dividir esse vídeo aqui na próxima aula, que vai ser quinta-feira, né? Às 6 horas da noite também. Eu vou continuar falando sobre a cafeína e vou colocar os efeitos colaterais e vou falar também sobre outros efeitos benéficos da cafeína para a saúde. Claro que eu vou falando uma coisa ou outra, mas aqui a ideia é a gente começar a falar sobre a cafeína para você entender melhor, né? Porque eu chegar para você e só jogar o quanto tomar, isso você pode ver nas redes sociais, várias pessoas postam isso, falando sobre a quantidade, utilize tanto, que não sei o quê. Só que existe todo um contexto, né? Então, se você aprender sobre isso, pode melhorar, né, a utilização da cafeína e realmente você ter benefício, tá? Não é só jogar para você um valor e você pegar e utilizar, às vezes você não tá utilizando da maneira correta, enfim, pode ter problemas. Isso a gente vai discutir nessa aula e na próxima também, tá? E a gente começa falando sobre um contexto geral ali da cafeína e eu vou dando para vocês alguns insights no meio da aula, tá? A cafeína é uma substância natural encontrada em alimentos como café, chá e chocolate. Então a gente tem outros também, alimentos e bebidas que vão ter ali a cafeína, só que cada alimento vai ter uma concentração diferente, né? É claro que o café, né, vai ter uma dosagem maior, e aí a gente precisa entender que essa cafeína, esse café, não é para todo mundo, né? A gente tem que entender também que tem pessoas mais sensíveis ao café e tem pessoas menos sensíveis ao café. Então, quando você pensa, por exemplo, num contexto do tipo, eu malho na parte da manhã, né? Eu, por exemplo, quando eu tô de plantão, eu vou para academia às 5 da manhã, né? De segunda a sexta. Então, a primeira coisa que eu faço é preparar um café e eu tomo ali um café 10 minutinhos antes e tal, né? Pelo fato de treinar, pelo fato de estar com muito sono, enfim. Realmente o café pode ajudar nessa situação. Agora, se fosse na parte da noite, né, eu tenho uma sensibilidade maior para dormir e isso pode me gerar um problema, né? Então eu evito tomar cafeína ou qualquer composto que tenha cafeína a partir de certo horário, porque isso pode prejudicar o meu sono. Então, se eu treinasse à noite, eu evitaria de tomar café ou qualquer composto ali, né, qualquer pré-treino que tivesse cafeína também, para não poder atrapalhar o sono. Então a gente tem que entender que a cafeína tem um contexto. Não é simplesmente você usar, melhorar o desempenho, show, top e bola para frente. Não. Existe um porquê, existe uma recomendação específica. Talvez você não se beneficie tanto da cafeína. Talvez você tenha mais problema utilizando a cafeína do que benefício. Enfim, isso a gente vai discutindo aos poucos, tá? A cafeína é muito usada em forma de suplemento, especialmente por quem busca melhorar o desempenho físico, né? A gente vê nas redes sociais que muito se fala sobre a cafeína. A cafeína é isso, a cafeína é aquilo, blá blá blá. E o que tem muito nos pré-treinos que são vendidos por aí? A cafeína, né? Quando você pega um pré-treino, e aí você pega ali, composição, você lê ali. E isso pode ser qualquer pré-treino, tá? Não tem nenhum específico. Composição. Cafeína, vitamina não sei o que, beta-alanina, blá 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 blá. Aí você vê. Cara, se tiver cafeína, realmente, né, pode melhorar o seu desempenho. Se não tiver cafeína, eu tenho minhas dúvidas e acho até que não vai valer tanto a pena. A grande questão é a seguinte, eu não vou ficar citando aqui pré-treinos, tá? Mas a grande questão é a seguinte, você pega um pré-treino desse, que às vezes custa, sei lá, 150, 300, não sei, e um potinho de cafeína, com as cápsulas de cafeína,
eu acredito que seja mais vantajoso, né, você utilizar a cafeína como pré-treino em si, do que um pré-treino desse mais gourmetizado, que vai ser um valor muito maior e vai te entregar, às vezes, a mesma coisa ou menos do que se você utilizasse só a cafeína. Claro que você tem que analisar o contexto. Às vezes aquela fórmula ali do pré-treino vai te entregar alguma coisa mais interessante, tá? Mas isso a gente fala em outra aula quando a gente abordar só pré-treino, né? Mas enfim, fica ligado nesses pré-treinos se você utiliza ou não, para ver se tem a cafeína e, claro, a dosagem, que a gente vai falar sobre isso aqui também, tá? Quando consumida, a cafeína atua no sistema nervoso central, ajudando a aumentar o estado de alerta, a concentração e a disposição, né? No exercício, ela pode reduzir a sensação de esforço e fadiga, permitindo que a pessoa treine por mais tempo e com mais intensidade. Então, no geral, o que a gente pode falar é o seguinte: a cafeína pode te ajudar no esporte, seja no esporte na academia, na musculação, ou também no endurance. Corrida, natação, na bike, realmente ela vai melhorar o seu desempenho, né? E é notório, quando você utiliza ali a cafeína, o próprio café, né? Mas aquela cápsula de cafeína, o suplemento de cafeína, ela tem uma dosagem maior do que o café passado, tá? Então não é a mesma coisa. O café, quando você prepara, tem uma dosagem de cafeína menor, né, do que o suplemento da cafeína em si, tá? Então quando você utiliza a cafeína, você tem pessoas, né, que têm uma resistência maior e talvez não sintam tanto. Mas muitas pessoas, quando utilizam a cafeína, sentem, né, ficam mais agitadas, ficam mais aceleradas, podem até começar a suar e tal. Enfim, você se sente mais resistente, mais disposto, isso realmente vai acontecer. E vai melhorar o seu desempenho, tanto no treinamento da musculação, quanto no endurance, tá? Outra coisa interessante também, que a cafeína, isso eu vou falar no próximo vídeo, ela também pode ajudar na questão de estudos, né? Quando você utiliza ali a cafeína, uma certa dosagem, você pode melhorar, né, a questão da absorção do conteúdo, né, da memorização do conteúdo. Então isso também é um contexto legal e interessante para você utilizar a cafeína. Você não precisa necessariamente utilizar o suplemento, né? Você pode tomar simplesmente o café, que esse efeito também pode acontecer, tá? Além disso, a cafeína estimula a liberação de adrenalina, favorecendo o uso de gordura como fonte de energia. Uma observação, tá? Apesar de ter um efeito baixo, tá? Então ela vai utilizar ali, né, o uso de gordura como fonte de energia, o que pode ser interessante em treinos de resistência e em estratégias de emagrecimento. E aí a gente vê um contexto. O primeiro contexto, que vai utilizar a gordura como fonte de energia e vai ter um efeito baixo, ou seja, não vai ser isso daí que vai diferenciar para queimar a gordura corporal e realmente aumentar o seu gasto energético e, consequentemente, no final, o desfecho ser um emagrecimento melhor, né? Eu atribuo mais a questão da concentração, da disposição, do estado de alerta, permitindo você desempenhar melhor no exercício, e isso sim favorecer a melhores adaptações do exercício, né, do que o efeito apenas de gasto de energia e de gordura, tá? Ou seja, a cafeína vai ser muito boa quando a gente fala assim de uma estratégia de emagrecimento, pela disposição e pela melhora de desempenho no exercício, do que pelo gasto de energia em si só em queimar gordura, tá? Espero que essa parte tenha sido clara. Se não ficou, deixa aqui nos comentários que na próxima aula eu abordo melhor isso daí, tá? E vamos para as recomendações. E, cara, presta muita atenção nisso daqui, tá? Porque isso daqui é o que vai fazer a diferença, onde você pode melhorar o seu desempenho ou simplesmente se ferrar, tá? Recomendações de 3 a 6 miligramas de peso corporal, cerca de 30 a 60 minutos antes do exercício, tá? Então, um exemplo rápido. Uma pessoa de 70 quilos deveria usar entre 210 a 420 miligramas de cafeína, tá? Doses acima de 9 miligramas por quilo de peso não aumentam os benefícios e podem elevar os riscos colaterais. E a gente vai falar sobre colaterais muito mais, né, na próxima aula, quinta-feira que vem. Mas vamos falar sobre recomendações, tá? Eu peguei um rótulo aqui de uma marca, né, famosa,
e coloquei aqui isso aqui é suplemento só de cafeína, tá? Cafeína, enfim. Tá lá, cafeína. E aí eu peguei a tabela dele, né? A sugestão de consumo. Aqui tem a dosagem, a quantidade de cafeína e o time, né? E é interessante que ele colocou aqui pré-treino moderado, pré-treino intenso, foco e disposição. Lembra no slide anterior que eu falei que a cafeína pode melhorar a questão do estudo? Né? Isso entra aqui no foco de disposição também. Você não precisa nem fazer o exercício. Mas se você utilizar a cafeína para para estudar, por exemplo, para você, sei lá, tirar um plantão noturno, fazer alguma coisa, né, que você precisa estar mais focado, né, mais em estado de alerta, você pode utilizar também a cafeína. Mas claro que depende de um contexto, né? Claro que depende também dos alimentos ou bebidas com cafeína que você já consumiu, tá? E a sua sensibilidade também. Mas isso é uma questão conversada com a pessoa. Por exemplo, se você chega para mim, eu sou nutricionista e atendo. Você chega para mim e fala assim, cara, gosto de café, uso café, tomo tanto. Mas eu também já senti uma taquicardia, cara, tô com um sono meio zoado. A gente pode investigar isso daí. Tá? Isso pode ter a ver com a questão da quantidade de café que você utiliza, das bebidas e alimentos com cafeína que você consome. Mas isso é em outro contexto, só para vocês entenderem que não é só você pegar e tomar, tá? Vamos falar sobre a dosagem. Vamos usar essa pessoa aqui de 70 quilos como exemplo. Então, essa pessoa de 70 quilos deveria usar entre 210 a 420 miligramas de cafeína. Esquece esse negócio de pré-treino moderado e intenso. Vamos olhar aqui para a dosagem. Cada cápsula tem 210 miligramas. Então, a pessoa de 70 quilos pode usar de 1 até 2, que é 420 miligramas, tá? É óbvio que essa tabela aqui, você pode ver, nossa, mas bateu certinho com a tabela, né? Você copiou. Não, cara. Eles pegaram a recomendação. Isso aqui existe uma padronização, né? A recomendação existe uma... é feito através de estudos e tudo mais, então a gente sabe que a recomendação é de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Isso aqui é uma média e eles fizeram essa dosagem, né? Não foi porque eu copiei, é simplesmente por causa da recomendação. Eles fizeram essa dosagem aqui. Tá? Então vamos pegar uma pessoa de 70 quilos. Então a pessoa de 70 quilos deveria utilizar entre 210 a 420. Uma cápsula tem 210. Então para uma pessoa utilizar no exercício, né? Ela vai fazer exercício físico. E aí ela pode tomar uma cápsula de cafeína, tá? Que tem 210. Não senti muito efeito. Ou então eu acho que se eu tomar 2, o efeito vai ser melhor. Então ela toma 2. Aí vai para 420. Vai para o teto dela. Ela com 70 quilos, tá? Depende do peso dela também. Então ela toma 2. Beleza. Ela tomou 2 aqui. Quando ela toma 2 cápsulas de cafeína, será que o efeito vai ser melhor? Talvez. Mas às vezes não. Né? Isso é uma questão que deve ser testada. Tá? Você precisa observar se isso daqui realmente vai ter um efeito bom ou não, tá? No seu treinamento. É claro que a gente sempre vai começar por uma dose mais baixa, né? Você não vai começar tomando 420 miligramas, né? Se você nunca utilizou. Por quê? A longo prazo, a tendência é que o seu corpo meio que se acostume a isso, né? O uso crônico ali da cafeína tende a fazer com que o efeito, né, da cafeína a longo prazo vá diminuindo. E o que acontece com isso? Se você chega hoje e você está vendo esse vídeo, você não sabia disso aqui, gostou e tal, vou comprar cafeína então para, sei lá, para correr, né? Aí você toma cafeína, ou para musculação, tanto faz. Aí você toma cafeína, uma cápsula. Você tem exatamente 70 quilos, exemplo do vídeo. Olha só, que legal. Aí você começa aqui, toma uma cápsula, 210. Aí você fala, nossa, tem um efeito realmente bacana. Muito bom. E se eu tomar 2? Amanhã, se o efeito hoje foi bom, amanhã, irmão, eu vou tomar uma máquina de destruição. Vou tomar 2. Aí você vai tomar 2. Beleza. Aí você fala assim, 2, melhorou, hein? Vou continuar tomando 2. Aí você fica por um mês tomando 2. Daqui a 30 dias, talvez o efeito já não seja o mesmo. E aí você fica o quê? Talvez um pouco mais resistente a esse uso. O que você faz? Não está sendo a mesma coisa. Vou fazer o quê? Aumentar a dosagem. Aí você aumenta a dosagem. E aí de 420, você vai para 630
miligramas. Aí você já está acima. A longo prazo, talvez esse efeito também caia. E aí o que você faz? Aumenta a dosagem, sei lá. Ao invés de 2, começa a tomar 4. Ou seja, a recomendação sua vai muito acima. E aí o que pode acontecer? Você pode cair nisso daqui. Uma dose acima de 9 miligramas por quilo não aumenta os benefícios e pode elevar os riscos colaterais. Aí você fala, porra, qual é o resumo da ópera aqui? Você tomar de qualquer jeito, só porque você viu que melhora o desempenho, você tomar isso aqui, você passar dessa recomendação, você pode ter muito mais malefício do que benefício. Por quê? Você precisa entender o contexto. Não é só a cafeína. Como é que está a sua alimentação? Como é que está o seu sono? O seu treino realmente precisa dessa dosagem de cafeína? Será que não é melhor você diminuir um pouco o peso, talvez? Né? Talvez aumentar a frequência? Não sei. Isso é uma questão que tem que ser individual. Por isso que você ter um profissional de saúde te acompanhando, né, é muito mais benéfico do que você simplesmente pegar alguma coisa porque você ouviu falar e sair tomando por vozes da sua cabeça. Mas tudo bem, cada um faz o que quer. Isso aqui é mais uma questão de conscientização, realmente, para agregar no seu conhecimento. Né? Você pode ter bons benefícios só estudando sozinho, vendo sozinho as coisas e tal. Não sou aqui o guardião da justiça que vai chegar para você, não, para você fazer dieta tem que ter um nutricionista. Tá, tem que ter um personal. Cara, se você tiver, né, um profissional te acompanhando, muito melhor. Né? Mas caso você não tenha, cara, faz o negócio. Né? Vai, treina, faz dieta. O importante é você fazer, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre os efeitos colaterais. Né? A gente vai começar aqui e vai passar para a próxima aula, quinta-feira que vem. O aumento da frequência cardíaca e pressão arterial. Esse é um dos efeitos da cafeína. Isso é devido ao efeito adrenérgico do efeito da cafeína. Em um paciente saudável, numa pessoa saudável, esse aumento é agudo, ou seja, é na hora. Né? Uma coisa é o efeito agudo, outra coisa é o efeito crônico, né, a longo prazo. Esse aumento é agudo, é só naquele momento. E não tem uma grande repercussão. Ou seja, você toma cafeína e você vai ter aumento de quê? Frequência cardíaca e pressão arterial. Vai ser um efeito agudo, do momento, da hora ali que está acontecendo o efeito da cafeína. Né? Não é a longo prazo, isso não vai se manter. Isso não tem uma grande repercussão clínica, né? Não vai te ferrar na saúde e tal. A cafeína não aumenta o risco de desenvolver hipertensão, isso é importante falar, mesmo aumentando a pressão arterial e a frequência cardíaca. Mas, e aí quando a gente coloca um mais na história, o buraco fica mais embaixo. Mas o problema é que na pessoa que já tem hipertensão, lembra que eu falei de você tomar lá caralho? Às vezes você nem sabe que tem hipertensão, começa a tomar cafeína, e aí, meu amigo, realmente o bicho fica louco. A cafeína não é indicada, ou seja, se você tem hipertensão, o uso da cafeína não é indicado para você. Se você não sabia, parabéns, está sabendo agora. Justamente por essa alteração na frequência cardíaca e na pressão arterial, tá? Que mesmo aguda, isso pode ser um problema. Logo, a cafeína não é indicada para pessoas com hipertensão, tá? E o café, a cafeína, né? Alguns compostos do café têm ação hipotensora, ou seja, de baixar a pressão. Já na cafeína, majoritariamente, é hipertensora, né? Aumentar a pressão. Um café passado, ou seja, o café ali de coador, né? Né? Que a gente toma ali no dia a dia, tem menos cafeína que a suplementação de cafeína em si. Isso comparado ao suplemento, tá? Como eu já falei lá atrás. Então, o que acontece, cara? O que a gente tem de efeito colateral para uma pessoa hipertensa? Primeiro, que tomar o café você pode tomar café. Utilizar a suplementação de cafeína para você que é hipertenso já não é uma boa jogada, porque ela vai aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, que mesmo tendo efeito agudo, você fazendo uso crônico pode ser um problema, tá? Uma pessoa com hipertensão pode tomar café? Sim, de forma moderada, de 3 a 4 xícaras por dia. Agora, se você é uma pessoa, esquece hipertensão, se você é uma pessoa saudável, toma cafeína como pré-treino. Sei lá, você treina de manhã e tem o dia aí agitado, um monte de coisa para fazer, toma cafeína como suplemento. Ao longo do dia, você está cansado, você está com sono, você está irritado, você está estressado, o que você faz? Tomar um cafezinho, né? Ou então, tá emagrecendo? Aquela coquinha zero, né? Óbvio, né? Para dar uma quebrada.
E aí, essa mistura toda de cafeína ao longo do dia, o suplemento, café, cafeína, cara, isso daí a longo prazo, dependendo da quantidade, não é uma boa ideia. Né? Porque você vai estar elevando muito mais a dosagem de cafeína. E o que acontece? A longo prazo, esse efeito da cafeína vai diminuindo. O que você vai buscar? Aumentar a dose. E aí, meu irmão, é um circuito que não acaba mais. Porque o efeito já não vai ser o mesmo, você sempre vai procurar aumentar a dose, e aí você se ferrou de vez, tá? Então, a gente precisa ter cuidado com a questão de utilizar, né, a cafeína de qualquer maneira, né? Bem, pessoal, na próxima aula, quinta-feira, às 6 horas da noite, espero vocês todos aqui. A gente vai falar sobre os efeitos colaterais, né? Uma segunda parte, que aí a gente vai abordar sono, a gente vai abordar ansiedade, a gente vai abordar também questão cardíaca, tá? A gente vai falar de outros efeitos da cafeína na sua rotina, como, por exemplo, estudos, intestino, tá? O café pode te ajudar bastante nessa questão intestinal, tá? E vou buscar as referências lá dos artigos, vou colocar aqui tudo bonitinho, tá? Se ficou alguma dúvida, né, que talvez não esteja aqui programado para aula, cara, manda aí, coloca aí nos comentários, que aí, se for interessante, eu trago também na próxima aula, tá? E menciono vocês aqui, a pessoa tal pediu sobre tal coisa, tá? Eu trago aqui para vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Eu vou tentar sempre, toda quinta-feira, às 6 horas, fazer uma aula sobre nutrição esportiva, basicamente, né? Nesse primeiro momento, nessas primeiras aulas, eu vou tentar trazer mais sobre suplementação, que é uma coisa que as pessoas buscam saber mais, né? Existe muita dúvida, existe muito questionamento sobre isso, né? Suplementação e tal. Vou deixar um recado aqui para vocês, se vocês quiserem aprender mais sobre nutrição, né, e metabolismo, entre no meu grupo de estudos no WhatsApp, tá aqui na descrição, vou deixar aqui também o QR Code rolando, tá? E se vocês quiserem também aprender mais sobre emagrecimento e fisiologia do emagrecimento, eu tenho um curso online falando sobre a fisiologia da obesidade e do emagrecimento, que é muito interessante, muito legal. São quase 4 horas de conteúdo e realmente é um conteúdo que você não vê nas redes sociais. É um conteúdo que às vezes você nem vê na faculdade. Na faculdade, cara, eu não tive isso, tá? Esse curso que eu fiz e elaborei justamente se você quer saber mais e aprender mais sobre a obesidade, sobre a fisiologia, sobre o comportamento, tem tudo lá, tá? Tem aqui na descrição também. Provavelmente eu vou deixar o QR Code aqui rolando também. Então, se é do seu interesse aprender mais sobre isso, cara, vale muito a pena, tá? Não é porque eu fiz, não. É porque realmente eu sei que o conteúdo é bom, tá? Então, vale a pena você investir nisso. Te encontro aqui quinta-feira que vem para a nossa próxima aula sobre nutrição esportiva. Um grande abraço a todos e até a próxima.